E, gente querida, o nosso tema hoje está posto aí para você, é assim, no espírito do que eu falei há pouco, no nosso momento devocional, iniciando o dia. E falei bastante, aproximadamente uns 50 minutos com você, sobre como muitas vezes até aquilo que a gente acha que instalou em nós virtudes, se a gente não abrir os olhos, produzem em nós as maiores monstruosidades. Não é à toa que Lúcifer vira Lúcifer diante do trono da glória. É diante de coisas gloriosas que os surtos se tornam mais diabólicos. Porque tanto mais quanto seja a apreciação do glorioso e do sublime, se a ela não nos apresentarmos de maneira conscientes e quebrantada, como Isaías que diz, ai, ai, ai de mim, porque eu vi o santo. Se não for com esse coração, isso vira surto. Vira surto. Virou em Lúcifer, virou em milhões de pessoas, vira hoje em milhões à nossa volta. A gente praticamente só vê pessoas que falam do nome de Deus com aquela atitude que Jesus repreendeu em João, nos 3 episódios que nós lemos. Quem é o maior? Há um espírito explícito mesmo, não é nem camuflado. Antigamente era camuflado, mas hoje ele é escrachado de quem é o maior. Onde é que Deus está, em que lugar ele habita, em qual dos templos, quem é o maior. Isso aí é nojeira. E esse é um espírito que dá nos grandes e dá nos pequenos, dá em todo mundo. Como eu disse, dá até dentro de casa. Essa vontade, essa superioridade, esse ditador que existe dentro de cada pessoinha humana. E os surtos com as falsas interpretações da glória de Deus geram os resultados mais pavorosos. Sempre. Ou então vem aquela coisa de nós pertencemos ao grupo dos melhores. E aí nesse caso tem problemas, é quando você se orgulha muito tempo de pertencer ao grupo dos melhores e descobre que lá dentro o pessoal está todo cheio de doença e que você mesmo é um grande adoentado, porque só um ser muito doentão mesmo pode crer nessa história de que faz parte de um grupo espiritualmente, cristãmente ariano, superior. Todos doentes e você também. O final disso é desgraça, é tragédia, é intriga. O pior da natureza humana brota quando essas superioridades coletivas são assumidas. E também aqueles que decidiram fazer um caminho mais espiritual. Bom, para cima não dá, para fora não dá, com afirmações assim não dá, então que seja no serviço, mas eu vou ser o melhor. O melhor. Meu serviço vai ser visto, o meu vai ser apreciado. Aí, meus amigos, deixa eu lhes falar. No curso de toda a minha vida eu trabalhei muito, muito, muito com pastores, aos milhões, milhares, e com pessoas de organizações cristãs para-eclesiásticas, missões, grupos de serviço, para ver e constatar, muito antes disso se tornar uma estatística feita na Austrália, eu já sabia disso pelo que eu via, pelo que eu enxergava, ou seja, que quase todas as pessoas que trabalham em missões, em para-eclesiásticas, em ONGs cristãs, em escritórios de igreja, em serviços desse tipo, depois de um tempo, perdem completamente toda a emoção, toda a impressionabilidade, toda a alegria de tudo, porque elas não fazem outra coisa a não ser fazer aquela profissão como serviço. Aquilo deveria ser uma alegria do coração, mas virou um contrato, um serviço.
Depois de um tempo, elas estão tão cansadas daquilo que elas querem descansar, de ouvir o Evangelho, descansar de culto, descansar de pobre, descansar de gente, descansar dos humanos, descansar de tudo para sempre. E eu conheço alguns que trabalham nessas organizações agora já há 45, 50 anos, já estavam lá quando eu me converti, e estão assim há 35 anos, mortos no serviço. Mas do lado de fora, todo mundo diz que coisa admirável, tantos anos servindo e servindo, e o coração dele está vomitando, não aguenta mais, mas segura aquela bandeira, porque aquilo é que o valida, que o faz grande. São virtudes que se transformam nas grandes desvirtudes da gente, que enfeiam horrorosamente o coração da gente. E que, obviamente, ao dizer essas coisas, eu sei que eu já reduzi o alcance desse programa a um grupo bem menor de pessoas. Porque tem um monte de gente dizendo, poxa, meu problema é que eu sinto coceira na genitália, o meu problema é um desgoverno peniano. Essas coisas que dão aqui, que são os OVNIs do Papo de Graça, que aparecem o tempo todo e criam um furor. Mas hoje, se você quiser ir embora, eu só quero falar com você que teve uma viagem com Deus. Teve. Assim como João tinha tido, como Pedro tinha tido, como Tiago tinha tido. Teve uma viagem com Deus. Você teve uma viagem com Deus. Você sabe que teve. Mas com o passar do tempo, o que foi acontecendo é que você achou que aquela glória tinha sido capturada, que aquilo ali era seu, e ninguém tascava, e que aquilo dava um upgrade natural à sua vida. Você era a última geração da percepção humana, você tinha visto a transfiguração, você tinha aprendido mais do que os outros, você está no caminho da libertação dos enganos, dos auto-enganos, das mentiras, das falácias do coração. Você se sente assim nesse nível, meu irmão, minha irmã. E aí, de repente, não percebe que tem um câncer comendo você nesse engano. Porque ter esse interesse, supostamente, faz de você maior. Ou coloca você no grupo dos melhores. Ou, depois de um tempo, coloca você no grupo dos hostis, que vão ficando com raiva quando quem eles querem que os outros notem que eles sejam não é devidamente percebido, ou quando eles sejam descobertos. Descobertos naquilo que antes e para fora era virtude, mas para dentro virou doença. Muita gente querida me vendo agora, doentona, doente de ministério, doente de igreja, doente de pregação, doente de serviço, doente de dom, doente por causa dessas más compreensões, porque foram caminhando um caminho de autoglorificação, sutil, mas está aí dentro de você. E hoje, quem sabe, você está muito amargurado mesmo. Se você pudesse fazer descer fogo do céu para queimar a cabeça de um monte de gente, você perdeu o espírito. Será que você perdeu o espírito do Evangelho nessa história toda? A singeleza, a pureza, aquele expressar único do Evangelho que se traduz em misericórdia, perdão, perdão de novo, perdão sempre. Deixar as pessoas se regenerarem nos nossos olhos antes delas se regenerarem nelas mesmas. Esse é o Evangelho, é quando eu regenero o outro antes dele se regenerar. Eu já o vejo melhorado e espero o melhor dele. Será que o seu coração perdeu esse espírito? E você está hoje magoado, magoada, com raiva, zangado, zangada. Eu vejo gente aí. Ontem eu entrei rápido lá à noite no meu Facebook e tinha um pessoalzinho comentando. Não o que eu escrevo. Raramente alguém diz alguma coisa contra o que eu escrevo.
Mas às vezes são umas ilustrações, umas tirinhas que me mandam e que eu acho engraçadas, acho ilustrativas, mas alguns mais religiosos ficam irados. Aí estavam lá dizendo que pena, como é que pode um homem escrever textos tão lindos, tão sábios como esse, e botar essas tirinhas. Estou percebendo nele uma determinada amargura. Ele deve ter uma amargura por esses indivíduos da tirinha, e eram 4. Um era o Macedo, o outro era o Boiadeiro, o outro era o Soares, o outro era o Silas. Estava lá engraçado de uma banda, eu achei engraçadão. E colei num texto meu lá. Bom, o texto eles louvaram, a coisa em cima, interpretaram dizendo, será que tem uma amargura em mim? Meus amigos, vocês vão ter que viver 1000 anos para saber quem eu sou, a minha leveza, a minha liberdade, o fato de qualquer um desses homens, se me ligarem agora e disserem, olha aqui, meu irmão, o que eu venho fazendo não é evangelho, me ajuda. Eu vou ser mais irmão deles do que qualquer um de vocês ia sonhar em ser, para ajudar o cara a saber o que é evangelho, se ele quisesse de verdade, olha, quietinho, e ninguém ia saber. Ninguém ia saber, eu jamais ia dizer, quando vocês começassem a ver o sujeito pregar a palavra e começassem a dizer para todo lado que coisa linda, maravilhosa, se converteu, ou ele dissesse que teve a ver comigo ou da minha parte. Meu amigo, minha amiga, eu já vivi demais para não ter nenhuma ilusão a esse respeito. Primeiro, de que não fui eu. Segundo, que se tivesse tido alguma coisa a resvalar em mim, para ser lindo e divino, tinha que ficar quietinho mesmo. Mas no meu coração, só carinho em amor por eles, pelo que eles fazem, denunciarei enquanto eu estiver vivo, a qualquer que seja o indivíduo, a qualquer que seja o indivíduo. Pecados pessoais, com quem que o indivíduo dormiu, fez, aconteceu, como é que a casa dele, essas coisas, gente, não tem autorização no Evangelho para botar na rua. Agora, Paulo não se intimidou, chamou de Himeneu e de Fileto, e disse, são cânceres. O que eles estão ensinando corrói, destrói, mata a fé. Tão sensíveis. Fiquem sabendo que é assim, com essa leveza e com essa paz diante de Deus que eu estou. Não sou maior do que ninguém, melhor do que ninguém, e no meu coração o Espírito é de Cristo. Não quero ver fogo do céu cair na cabeça de ninguém. Não quero ver desgraça na vida de ninguém. Não quero ver ninguém no inferno. Não quero ver ninguém em situação nenhuma desgraçada. Justamente por isso se fala a verdade em amor, crendo que a bondade de Deus é que constrange as pessoas ao verdadeiro arrependimento, que é o que eu espero que nesse instante o Espírito de Deus esteja operando em você, agora e em mim também. Senhor Jesus, mais uma vez eu peço que seja mesmo algo de cura, que não tenha a ver com essas coisas grotescas, mas com as sutilezas escondidas de nós mesmos, com as mentiras que o diabo gosta, que a gente unge como virtude, enquanto elas vão carcomendo a nossa alma, destruindo o nosso ser. Quando a gente percebe, nós estamos longe, longe, longe de qualquer coisa que tenha a tua semelhança, a tua beleza, o teu caráter e o teu espírito. Ajuda-nos a aprendermos o teu espírito e a nos convertermos a ele. Do contrário, nós podemos falar as línguas dos homens e dos anjos. Podemos ter fé que transporte monte. Podemos conhecer todo o mistério, toda a ciência, toda a sabedoria. Podemos entregar os nossos corpos em sacrifício e martírio e doar todos os nossos bens aos pobres. Mas se essa realidade não estiver em nós, tudo terá sido um grande desperdício. Salva-nos de estarmos desperdiçando o Evangelho na nossa vida e a nossa vida no Evangelho. Salva-nos de estarmos desperdiçando o Evangelho em nossa vida
e a nossa vida no Evangelho. É o que eu te peço.